A rádio do site imediato. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Toda quarta-feira estamos online com você a partir das 19 horas por meio do Facebook, Instagram, YouTube e o app da rádio ZLZN. Lembrando que o aplicativo da rádio está disponível para Android e iOS. Baixe aí para acompanhar as personalidades que irão passar por aqui para falar tudo sobre carros, motos e negócios relacionados ao mundo automotivo. Eu sou Alfredo Filho, fundador do QG do Automóvel, e para este bate-papo tenho aqui na minha frente o Pablo Medeiros, que é um aficionado pela cultura automotiva. Boa noite. E nessa noite temos aqui Raíza Rocha, que é gerente da Way, concessionária Jaguar Land Rover, em Manaus. Boa noite, Raíza. Boa noite, olá. Seja bem-vinda aí. Vamos começar. Antes de continuar, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. AutoParv é a marca de seminovos do Grupo Parv. Lá você encontra os carros das principais montadoras e os melhores modelos. São mais de 400 automóveis com garantia total de procedência e preço justo. Nada de ficar rodando por aí, vai logo lá e aproveita. Tem uma equipe de vendas para te ajudar a encontrar o carro que combina com o seu estilo. Não fique na dúvida, as melhores ofertas estão na AutoParv. Liga no 092 4020 7755 ou manda um WhatsApp no 98802 5008. E para quem está pensando em comprar um 0 km com qualidade e confiança, a melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi no WhatsApp 92984084349 984084349. Toyolex, aonde você quer chegar. Agora sim. Boa noite de novo, Raíza. Olá. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Ao nosso QG do Automóvel, QGCast, né? Raíza, diz aí, como é que foi que você entrou no mercado automotivo? Então, o mercado automotivo estava desde muito cedo. A gente estava comentando aqui antes, meu avô era louco por carro, inclusive esses carros antigos, Fusca, Kombi. Eu comentei com vocês que eu tenho uma tatuagem de uma Kombi e eu acredito que dali começou, né, essa questão com carro. Meu primeiro emprego, quando eu completei 18 anos, eu trabalhei também numa empresa de carro, de manutenção, serviço, alinhamento, e dali começou. Hoje eu estou com 30 anos e estou há 7 anos no Grupo Parv. Comecei lá em maio de 2015, a gente está aqui em 2022 e foi dando continuidade, né? O grupo trabalha com isso, meu primeiro emprego parece uma coisa que estava encaminhada, né? As coisas foram acontecendo e estou aqui até hoje. Ah, tá. E aí, conta a tua história aí dentro do mercado. Tá, eu comecei no Grupo Parv, como eu falei, em 2015. O grupo, ele adquiriu a bandeira da Land Rover, Jaguar Land Rover, e aí eu fui contratada dentre o primeiro time, né, que quando a concessionária abriu, eu era vendedora de acessório. Isso aonde? Em São Luís do Maranhão. Ah, tá. Exato, eu sou do Maranhão, tá? Eu sou de São Luís. Estou aqui em Manaus tem 9 meses. Em Manaus vim transferida. Mas, enfim, comecei a trabalhar lá como vendedora de acessório. O grupo ele é muito grande, então cabe muitas oportunidades. A gente tem seguradora não, a gente tem corretora de seguro, a gente tem rastreador, a gente tem várias bandeiras, né, dentro do grupo. E depois que eu fiquei como vendedora de acessório, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar dentro do grupo com consórcio. Né? Então, fui para o consórcio e, estando no consórcio, surgiu a oportunidade de eu vir para cá, né? E assim estamos nessa crescente. Bacana, Raíssa. Essa tua crescente, né? Tu contou aí que começou no consórcio e até mesmo falou desse antes de iniciar, falou dessa tua paixão por carro. Sim. Falou do Fusca, né? Gosta bastante, pelo visto, de Volks, né? Na vida da tua família aí, a Kombi, a velhinha,
Kombi, para quem gosta de carro como nós, não é? Não tem como, são 2 carros que são icônicos, né, para o mercado, dentro do mercado brasileiro. Fala um pouco mais, imagina, tu que veio de São Luís, como é que foi essa tua vinda, esse choque até mesmo, né? O outro convidado que a gente teve aqui, a gente falou também bastante sobre isso, que é um mercado bem diferente do que a gente vê, enfim, para as pessoas que a gente conhece, nem imagino o tamanho que tem do potencial do mercado local, o mercado de Manaus, né? Fala um pouco pra gente. Falei a diferença de Manaus também, né? Tu veio de São Luís, o que é diferente aqui? Quando recebi a proposta para vir, a gente tem uma ideia do Amazonas muito associada à fauna e à flora, né? A gente pensa assim, vai ter muitos bichos, né? Até mesmo falta de informação com relação à cidade mesmo, Manaus. Então, quando a gente chegou aqui, a gente se deparou com uma cidade o dobro de tamanho de onde eu venho, com o dobro de habitantes. Então, a cidade é maior, é muito desenvolvida e o mercado em si aqui é muito bom. Né? Tanto é que eu conheço várias pessoas hoje na tratativa de 9 meses aqui, pessoas que vieram para cá e clientes, eles relatam o quanto o mercado aqui é bom. Quantas pessoas eu conheço, a minoria local de Manauaras, pessoas que vieram de fora, né, e conseguiram enxergar o potencial que tem em Manaus, né? Então, a gente tem um volume considerável de veículos de luxo dentro da cidade, sem falar das outras marcas, né? Então, hoje a gente consegue ver, em média, 30 carros mês, carros de luxo dentro da cidade. Isso, no caso, só com vocês, né? Não, comigo, 30 a gente consegue ver o mercado de luxo. Mercado todo, né? Isso, exatamente. Entendi. Eu consigo atingir ali 30% do mercado local de luxo só com o Jaguar Land Rover. Bacana. A gente está no mês internacional da mulher. Sim. Imagina, não tem como não falar. Você é uma mulher dentro de um mercado de alto, que é um mercado assim, masculino. Masculino, não deixa de ser. Bastante masculino. Sim. Tanto que a gente pensa assim, para iniciar o mês da mulher, vamos convidar uma mulher para representar como é que é viver esse mundo de alto no mercado que é dos homens. A gente vê, né? Criança, os meninos sempre ganham carrinhos, né? A grande maioria era assim, ganhava os carrinhos e a gente entende que esse universo é masculino. Mas existe muito espaço para a mulher. A mulher, ela já estava nesse mercado automobilístico, mas ela ficava ali nos pequenos reparos, né? Porque a mulher é muito detalhista, muito perfeccionista. E hoje a gente tem muito já na gestão. No grupo que eu tô, a gente tem, dentro da marca Jaguar Land Rover, nós temos 5 pontos. Tem João Pessoa, Salvador, Recife, São Luís e Manaus. Dentre os 5 gestores somos 2 mulheres. Então, a gente consegue ver que a gente tem conseguido um espaço, né? Que o mercado, ele aceita. E é muito bom esse desafio, sabe? De poder trabalhar a minha equipe aqui em Manaus exclusivamente. Nós somos 4 mulheres. É uma loja de mulheres. A gente tem 2 setores, de venda e pós-venda. Dentro de venda, somos 4. Então, a gente realmente conseguiu um espaço interessante aqui e eu fico muito feliz pela oportunidade. E isso prova que a mulher, ela tem competência para estar nesses carros de gestão. Inclusive nesse mercado que parece ser de homens, né? Bacana. Aproveitando já para a gente falar das marcas que tu representa, no caso, que está à frente, fala um pouco já de cara, fala a diferença das marcas. Imagina, são 2 marcas que elas são diferentes e acabam se completando, né, dentro do mercado premium. Jaguar, ela tem um perfil e a Land Rover tem um perfil bem diferente da Jaguar. Isso, a gente comercializa as 2 marcas juntos. Na minha concessionária eu tenho um showroom que ele é compartilhado, tanto de Land Rover quanto de Jaguar. Em termos de qualidade, de segurança, a gente trabalha com o mesmo perfil. Só que a gente consegue sim diferenciar um público do outro. Um público mais conservador da Land Rover e um público mais esportivo e gosta de velocidade, de uma pegada mais esportiva mesmo, que a gente vai para o público da Jaguar. Entendeu? Que bacana. Isso é que a gente vê, não é? Uma marca que ela tem um design muito mais esportivo, uma pegada muito mais arrojada, não é? No caso da Jaguar. Velocidade. Velocidade. E é um público até, eu acredito que pode falar melhor, bem mais masculino, não é? Sim. Ainda, aqui em Manaus eu percebi isso mais evidente. A gente tem um público maior de homens do que mulheres aqui em Manaus. Land Rover também? Também, se aplica aos 2. Jaguar, até hoje, né? Eu estou 9 meses aqui. Os nossos atendimentos para Jaguar foi 100% masculino. Na Land, a gente já tem um pouquinho mais de mulheres
comprando. Eu achei engraçado, porque, por exemplo, tu falou que o público do Land Rover é mais conservador que o público da Jaguar. Na verdade, eu achei que era o contrário. Aham. Assim, na minha cabeça, porque assim, você pensa, a Jaguar, ela tem os sedãs, né? Tem os SUVs, obviamente com uma tocada mais esportiva, mas eu achei que realmente era aquele público mais conservador que era o público principal da Jaguar. Hoje a gente vê a Jaguar muito indo pra pegada SUV, né? A gente quase não tem mais existe o XE e o XF, que são 2 modelos sedã, mas o que a gente tem tido muita saída, muita procura tem sido pelo SUV, que vai ser o F-Pace e o E-Pace. Isso. Exatamente. Efeito dessa tendência global dos SUVs. Isso que eu ia né? Sim, comentar, as né? pessoas falam muito até para a questão de andar na cidade, a gente associava a Land Rover antes, por exemplo. É só aventura. Não, ele vai ter um modo para quem está na cidade também usufruir. E o Jaguar, a gente tinha isso, e hoje eu percebo que os clientes procuram mais o SUV por conta da altura do carro mesmo, entendeu? Entendi. Assim, tanto que a Jaguar foi uma das, assim, a lançar um SUV, ela demorou um pouco para lançar, mas assim que ela lançou, o primeiro foi o F-Pace, se não me engano. Isso. Ela realmente entrou Chegou chegando. Isso, chegou chegando, né? E com uma pegada mais esportiva, Sim. inclusive, né? Uhum. E assim, depois ela veio com o E-Pace, né? Que pegou, vamos dizer assim, um SUV mais compacto. Diz né? que é o filho, diz que o E-Pace é o filho do F-Pace. Não, mas eu acho engraçado assim. Você pega o F-Pace, né? Como tu falou, parece um filho, né? O E-Pace. Sim. E aí você pensa assim, você olha pro lado, aquele mais esportivo F-Type, aí tu olha, tu vê que tem uma certa semelhança, né? Sim. Eles sempre buscam essa questão. Mantém, né? Eu acho isso muito legal. Inclusive, a motorização é quase a mesma. Isso. Justamente. Essa identidade da Essa marca identidade é mantém, né? visível. Foi É muito visível. boa. Sim. Visível. Sim, como tu estava falando, o mercado local, então, tem essa característica, né? É uma marca que está muito mais ligada ao mundo masculino e Land Rover já é diferente. Isso que eu tenho sentido. É um misto, não é? Isso, mas ainda prevalece os homens na compra do carro, né? Ainda é assim. E assim, a questão, por exemplo, da Land Rover, tu falou que é um público mais conservador. Assim, como eu falei, é um contrassenso, né? Porque assim... Imagina, mas sabe o que tu imagina? Tu imagina a rainha andando num Land Rover, entendeu? Não é nem isso, assim, eu penso assim, por exemplo, é um público mais aventureiro, pensei Também, que era assim. mas não muda. A gente tá falando do modelo do carro, o estilo do carro, entendeu? Mas ambos, tanto é que os dois vai ser tanto off-road quanto urbano, entendeu? Vai ter essa pegada da aventura, que é o espírito aventureiro realmente que a gente vê. A gente assiste os trailers, a gente vê aquele carro em alta velocidade, no meio da mata, passando por pedra, por buraco, aquela coisa toda que prevalece. E assim a gente tem a Land Rover presente aí quanto tempo, né? A gente vê os filmes, saiu agora de novo no 007, e assim a gente vai indo. Justamente, né? Por exemplo, o Defender, eu acho que é uns 70 anos, né? Que ele tem o modelo. O Defender é um querido, preferido. Eu lembro, eu andei no antigo, né? Tanto Sim. no 90 quanto 110 também. E assim, vamos dizer assim, que ele era, vamos dizer, bem tradicional, né? Sim. Era tudo manual, você tinha que tracionar, tinha que parar, trocar o diferencial. Aquela direção. Isso, justamente. Ele era, não digo assim espartano, mas ele cumpria o dever dele, né? Sim. O objetivo que ele foi feito, né? Sim. E agora a gente vem assim com um mais moderno, Defender, né? Depois de muitos anos, décadas, né? Melhor dizendo. Mas ele não perde, né? A gente vê que ele ainda remete ao primeiro modelo. Justamente, eu acho ele deu uma tocada bem moderna, né? Sim. Como se fosse uma releitura, assim. E assim, o público, quando chegou esse novo modelo, por O exemplo? Defender veio para Manaus quando o Defender saiu, e esse ano principalmente. Esse ano, tô falando 2022, a gente recebeu um total de 8 carros modelo Defender. Eu não tenho nenhum. A procura pelo carro, ela é altíssima. E esse carro é realmente uma máquina, né? Então, a gente tem um carro muito imponente, porque ele é grande, ele chama atenção. Demais. E ele tem... Eu, por exemplo, falando de mim, pequenininha, mulher, é uma visão privilegiada que a gente tem quando tá no carro, porque ele é alto. Sabe, aquele vidro mesmo que tu consegue enxergar bem o trânsito. O carro é sensacional. Não tem, né? Tem uma ótima condução, né? Pô, leve. E a câmera é uma TV, gente. Você liga a câmera de ré, é uma coisa assim surreal. A qualidade da imagem, sabe? A segurança para quem tá dirigindo. Sensor de estacionamento. Então, realmente é um carro extremamente seguro, extremamente
extremamente confortável para quem tem uma família grande, então. Sabe? Para quem vai 7 pessoas, viajar, né? 7 isso. pessoas. Maravilhoso, né? Incrível. Pra quem tem uma família grande, isso é maravilhoso, né? Até pra quem não tem, só eu e meu marido acho maravilhoso. Imagina quem tem uma família grande. E a... Tá aí, esse é o 90, tem a DFD né? 90, ela é mais compacta, né? Como uma miniatura, mas ficou linda, né? É. Lindo. Vai. Então, Raíza, como tu pode ver, o mercado Manaus tem uma demanda, né, por esse tipo de carro, né, Sim. por esse mercado prêmio, como tu estava falando. Imagina, tu recebeu 8 unidades e não ficou nenhuma, Exato. né? E esse novo momento que esse mercado vive, né? Imagina, como a gente estava conversando antes nos bastidores, concessionária hoje tu não tem, o consumidor ele pode passar em frente e não tem um carro, né? Isso. É. Não tem mais um estoque, né? Isso. Como é que o consumidor e como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês passaram por esse momento de mudança, até mesmo esse novo formato, se eu posso chamar assim, depois da pandemia, não é? Completamente diferente. É. E até mesmo para o consumidor, que ele vai chegar na loja, ele vai ver através de um touch, né, ali, de um totem, acessar o né, site. ou ele vai acessar o site, enfim. Sim. Quando eu vim para Manaus, é um desafio estar em Manaus. E eu falo isso por quê? Porque a gente está mais distante, né? A gente só consegue chegar aqui pelo rio. Não existe uma outra forma. Então, tem que ser o transporte fluvial. A gente tem um transit time do carro para chegar aqui em Manaus de média de 35 dias, enquanto os outros estados esse tempo vai lá de 7 a 10 dias. Então, a gente já tem isso. Então, o que acontece hoje com o meu showroom, que é onde eu exponho os carros? Os carros, eles estão vindo para Manaus, mas com a nova modalidade, que é o faturamento em trânsito, esse carro, muitas vezes, ele não chega para ser exposto, ele chega para ser entregue. Quer dizer, eu tenho uma relação de carros. Olha, eu tenho 15 carros para fevereiro, ou para março. Então, o que a gente faz? A gente começa a trabalhar, o cliente ele já sabe dos carros que vai vir, cor, versão, a data, a gente fatura esse carro. E quando esse carro chega, ele é entregue ao cliente. Então, eu não consigo ter muitos carros no showroom, porque isso é um movimento. Sim. O que eu tenho tido hoje em showroom, que é o que eu comentei com vocês, existe a captação do carro do cliente que está trocando. Está 1 ano, 2 anos com o carro, ele vai trocar porque ele quer uma versão nova, quer mudar para um outro modelo. Eu pego, compro esse carro do cliente e trago esse carro para o meu showroom. Esse carro ele é vendido como um approved. O que acontece? Ele vai ser passado para a montadora, vai ser revisado, a montadora vai dar ok. Isso é bacana tu falar, até mesmo referente a esse modelo, né, que é diferente de você comprar um seminovo contigo, né, que a gente estava batendo um papo antes, e numa loja na rua, não é? Um paralelo, digamos assim. Vamos chamar assim, porque ele passa pelo processo da montadora. E esse Então, ele é certificado. Exato, ele é aprovado para ser vendido. E outra, a experiência do cliente, ela é muito similar à experiência de uma compra do zero. Fala mais pra gente quais são os processos que esse carro passa, esse seminovo, depois tu coloca ele de novo, né, no teu estoque. Eu vou comprar o carro, vou trazer ele para a oficina, literalmente, ele vai ser todo revisado, inspecionado, e a montadora vai dizer, esse carro está apto ou esse carro não está, porque também existe essa possibilidade do carro não estar, né? Ele Certo. tem um prazo de até 5 anos de uso. Esse carro, todo carro novo Tem uma da quilometragem montadora, X. a gente tem uma baixa quilometragem, ele tem 3 anos de garantia, o carro novo. Porventura, Isa, esse carro tem mais de 3 anos, então não vai ter mais garantia. A montadora acrescenta 1 ou 2 anos de garantia no carro. Bacana. Então, o cliente, quando ele vai comprar o carro seminovo dentro da concessionária, ele vai receber uma nota fiscal do veículo, ele vai ter garantia de fábrica do veículo. 1 ou 2 anos. Exato, a gente vai depender da negociação e do tempo do carro, né? Ele vai ter baixa quilometragem, vai saber da procedência do carro, e ele vai ter a experiência do novo. O que muda um seminovo de um novo na hora da entrega, na hora da apresentação do veículo e tudo, vai ser basicamente o ano, o modelo do carro e a quilometragem. Porque o resto, em termos de acabamento, o carro ele é impecável como um novo. Isso é bom para o cliente que está comprando o novo, porque ele sabe que quando ele quiser trocar de carro, eu compro esse carro bom para poder vender, entendeu? E o perfil do consumidor amazonense, ele entende isso ou ele prefere um carro top de linha e acaba nem olhando lá pro teu seminovo? Esse consumidor premium, né, que a gente está falando. Sim. Ele entende muito bem isso, que tu tem um seminovo com 1, 2 anos de garantia pela montadora, não é? Que ele é um seminovo certificado, como o Pablo colocou, ou o perfil, né, do amazonense é completamente diferente de outras regiões, ele
ele prefere o 0 km, top de linha, ele nem olha ali para o seminovo. Hoje a gente está mudando um pouco esse perfil, até porque eu não tenho um produto novo. Então, aumenta a procura pelo produto e o que eu tenho é um seminovo. Então, a gente já consegue trazer mais esse cliente... Isso, a pronta entrega, né? Isso, para olhar aquele cliente que é mais imediatista, aquele cliente que ele não está ligando para o ano, ele está ligando que ele era o carro que ele... Aquele cliente, normalmente, que está entrando na marca. Eu consigo encontrar ele mais facilmente pro seminovo. Ele tá entrando, ele vai lá, ele olha o carro, ele vê que é bem conservado. Mas o perfil aqui em Manaus, que eu tenho sentido, eu sempre coloco que é durante 9 meses, porque é pouco tempo a amostragem, né? Entendi. Mas é que a procura tem sido mais por veículos novos e outra. Veículos novos com as versões mais top, que é o que tu falou. A gente vai ter uma versão de entrada, uma intermediária e uma top. Os carros todos vão ser ótimos, obviamente, sim, né? sim. Em termos de tecnologia, vão mudando opcionais. Marca maravilhosa. Mas né? o cliente, ele ainda tem preferência pelo carro top. Eu comentei com vocês que existe um carro que foi lançado agora, a Range Rover, que todo mundo associa com a rainha. Sim. E esse carro ainda não veio para o Brasil. Tem uma previsão ali para o segundo semestre e variando em torno de 1.300.000, 1.400.000. Aqui em Manaus eu tenho linha, né? Clientes interessados, que a gente faz como se fosse uma lista de espera, né, para o carro, para quando chegar o cliente ter prioridade. E a gente tem clientes interessados no carro. Então o perfil do cliente daqui é realmente um carro atual. É um modelo novo, é a versão nova, e vai trocar porque saiu um modelo diferente, sabe? Reestilizou a lanterna e o cliente troca de carro. Então a gente ele quer o 0 km mesmo. Um modelo novo. Então isso é ótimo. Para concessionária é maravilhoso, né? Mas isso é interessante até mesmo, como tu estava colocando, né? Isso é efeito também da pandemia, não é? Sim. Por tudo que se passou aí 2020, 2021. Aí agora a guerra. Parada das agora, montadoras, né? Sim. Semicondutores, enfim. A montadora teve que se reinventar e trouxe esse novo seminovo. Na verdade, os seminovos, ele já existia. Sim. Só que a gente deu uma aquecida, né, justamente pela falta do novo. Mas esse programa, a montadora já aplicava, porque a gente tem tanto feito Jaguar hoje... Quanto a Land Rover fazem a mesma coisa. É a mesma coisa, as duas. Exatamente. Tá. Para quem chegou agora, através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estamos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, Instagram, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Raiza, tu falou a diferença das marcas, a gente até, imagina, acabou de comentar que tem uma ótima demanda esse mercado, um carro que ainda não foi nem lançado. Já tem procura, né? Fila de espera. Exatamente, já tem fila de espera, já tem demanda, né? Isso dá uma ideia como o nosso mercado ele é bem aquecido e muitas das vezes não se tem nem ideia disso, né? Sim. A gente que está fora, quando eu falo a gente, porque eu estava fora. Sim. Isso é realmente interessantíssimo, porque eu não imaginava que Manaus tinha um mercado premium tão aquecido como a gente tem. A gente tem o quê? 5, contando o Jaguar Land Rover, separando elas, são 6 marcas premium dentro de Manaus. As 6 apresentando volume de venda, sabe? Então, a gente entende que existe um perfil de cliente que tem quem compre, né? E, na verdade, esse é o caminho que a gente tem seguido aqui. A gente tem apostado muito, eu falo principalmente a gente, no caso, o grupo, investido em Manaus, porque eu comentei a questão da distância. Então, eles distribuem hoje mais carros para cá, levando em consideração o tempo que vai ser maior para os carros chegarem. E é bem... Manaus... E o consumidor, ele está entendendo isso, desse novo normal, ou ele é impaciente? Eu te perguntei, ele é completamente impaciente, porque é um mercado diferente, né? É um consumidor completamente diferente. Eu imagino que ele seja muito mais exigente, né? Até mesmo para o seminovo, como tu está dizendo, o consumidor do seminovo, ele já quer o carro, talvez é um consumidor que ele está entrando ainda na marca, está conhecendo, e o cara do novo não. Ele quer 0 km, né? Não quer esperar muito tempo. Ele espera? Espera. Mas foi um desafio, né? Porque isso não era assim. É o que a gente está falando, é o novo normal. Então, a gente precisou de um tempo de adaptação. Até a minha equipe fazer com que o cliente entenda isso, né? Porque não é que não tem carro. Existe carro para isso. Mas a gente está falando que é o tempo que o carro chega aqui.
E o que a gente faz com o faturamento em trânsito? O cliente, ele compra, a gente quita o carro, ele recebe uma nota fiscal e a gente dá a contagem regressiva para o carro chegar em Manaus. Então e ele está sempre informado onde é que está o carro E a gente dele, faz isso por quê? Porque hoje a gente tem uma vitrine de carros disponíveis. É tipo, quem vendeu primeiro pega. Então, por que a gente fatura o carro para o cliente? Para assegurar que esse carro vai ser dele. Por isso que poucos carros chegam aqui, porque já chega vendido. Imagina, são 5 lojas do meu grupo. Uhum. A gente tem um estoque como se fosse... O carro, ele não veio para cá ainda. Certo. É um estoque compartilhado virtual. Então, de repente, eu tenho um cliente com interesse num Range Rover Sport. Troca comigo uma Evoque. A gente consegue fazer. Isso é a parte boa de ser um grupo relevante, um grupo que é expressivo, porque a gente consegue se ajudar. Mas a gente fatura o carro justamente por isso, para que não haja oportunidade de outra pessoa vender o mesmo carro que viria para cá. Entendeu? Entendi. E o cliente, ele espera. Até porque, se ele comprar em outro lugar, porque como era antes, eu falo principalmente São Luís e eu já ouvi alguns comentários aqui. Eu vou ver quanto tá em São Paulo. Né? Porque essas pessoas, elas viajam, elas têm esse relacionamento. Tem residência em São Paulo, tem residência onde é. Mas isso está ocorrendo em todos os locais. Não é? A gente só demora um pouquinho mais para entregar o carro por conta da localização. Por conta da nossa região, mas é a prática... Essa prática está acontecendo... Em todos os lugares. Em todo o Brasil, né? Exatamente. Entendeu? O cara chegar... Porque é assustador, imagina. O cara chega na concessionária e não tem um carro. Ainda mais um No cliente início, exigente, né? O cara, ele quer chegar lá, já quer sair com o carro. A gente sabe que quem quer compra um carro é impaciente. É porque a venda tem muito da emoção, né? Tem muito do momento. Mas tem uma frasezinha que é o acordado não sai caro. Como essa explicação ela é dada desde o início, desde a trajetória do cliente que ele chega, a gente explica quais são os carros, qual a previsão de vir, né? Ele reserva o carro. Então, isso é tudo muito bem alinhado. O cliente, ele está ciente, ele concorda com isso. E pode haver algum que não queira? Pode. Ele vai esperar o carro chegar ou não. Mas, assim, eu não tenho tido nenhum problema aqui em Manaus com faturamento em trânsito. Bacana. Como tu falou, né? Provavelmente, assim, a questão do cliente é porque ele já é fã da marca, ele gosta, entendeu? Sim, ele está disposto a esperar por um produto de qualidade, ele conhece a marca. Justamente, Sim. Isso que eu ia falar. Desculpa te interromper. Não, pra gente falar de carro, né? Fala sobre a Defender, a gente já começou a falar, quantas versões estão sendo vendidas aí no Brasil? A gente tem a Defender 90, que é aquela que a gente mostrou ainda agora, que é uma miniatura, 2 portas, Aí, e a Defender... e a Defender 110. Isa vai vir Defender diesel. Todos os clientes que chegam na loja... Pergunta que... Todos os clientes chegam na loja. Gente, eu queria vai saber vir. se tem Uma hora possibilidade de vir, se tem alguma possibilidade. Não, a gente sempre fica na expectativa de que venha, porque realmente é uma procura geral. Todo mundo, Isa, esse carro é fantástico, vai vir a diesel. Então, assim, hoje a gente não tem um boletim dizendo virá a diesel a partir de tal dia. Né? Mas a gente sabe que vai vir, a gente está esperando ansiosamente por esse carro a diesel. E eu acredito que esse ano ainda, ali no segundo semestre, mais pro finalzinho, deve vir a versão diesel. Diesel. Isso. E aí fala um pouco também do Defender, que a gente falou aí, é novo, né? Uma novidade. Isso. E assim, eu já vi vários na rua, inclusive outro dia... Esses 8 aí, né? Eu falei pra ele, assim, que eu vi 3, assim, um atrás do outro, assim. Eu falei, não acredito, estão vendendo tanto assim. Tem um test drive dele, viu? Quiser ir lá na loja fazer um test drive, vou lá, hein? É bom lembrar isso, né? Que a gente falou que não tem carro no showroom, mas tem os test drive. Isso, né? a gente consegue. Só pra entender, não tem aquele tradicional que você vai chegar na loja, vai ver os carros no showroom. Tanto que eu comentei contigo, né? Passei na frente da concessionária, caramba, não vi um carro. Sim. Não, mas tem os test drive, você vai chegar na loja, vai fazer o test drive. Aí a gente monta o carro, a gente tem uma TV, um painel, olha com o cliente, as variações de cores. Eu tenho lá um mostruário com o acabamento do couro. Assim, é um livro, certo? E aí eu tenho todas as cores do banco de couro, a textura. Então é muito próximo. A gente esse couro é o Windson, já vi nessa cor, o cliente consegue visualizar, mesmo que eu não tenha o carro no showroom. E outra coisa que é boba, mas é o que a gente faz muito hoje. Porque eu monto esse carro no site. Eu vou montar um catálogo virtual para o cliente, com a cor, com os opcionais, com tudo. Mas a foto do virtual, ela não é a foto do ao vivo. Então, o que a gente faz hoje? Os carros chegam, não vão para o showroom, como eu comentei para vocês, eles vão para a sala da entrega técnica. Então, o que a gente faz? Na sala da entrega, a gente faz um book do carro. Esse carro é preto, eu vou tirar foto, eu vou fazer vídeo, essa roda, porque isso torna a experiência do cliente mais real do que um catálogo virtual.
Então, hoje, eu tenho um portfólio de fotos de carros que estão na sala de entrega. Um Discovery Sport preto com interno cinza. Eu tenho já um vídeo, eu tenho as fotos, eu tenho um detalhe da costura. Eu faço essas fotos, as meninas também fazem isso para trazer para o real. São alternativas que a gente vai ter que encontrar para lidar com esse mercado e conseguir atender tanto ao cliente quanto ao que eu posso ofertar de fato para ele. Né? Então, a gente monta, o cliente também monta, eu quero essa cor. Como é que está a produção? A gente está falando para os clientes que o tempo de produção ele está maior. A gente levava 6 meses. Hoje a gente não tem uma previsão exata para o cliente que quer o carro amarelo com o cinto vermelho, cheio de detalhes. A gente está demorando um pouco mais. Mas, enfim, a gente tenta atender com o que temos, né? Assim tem sido. Bacana isso que tu tá falando, que é por mais que o consumidor ele possa até em algum momento fazer isso no site, mas ele tem uma experiência completamente diferente, né? Tendo a consultoria de vocês. Sim. Né? Que aí fica bem, muito mais latente essa venda, né? Que é uma Sim. venda completamente diferente para esse tipo de consumidor. Tu vai chegar, vai sentar com ele e vai ajudar ele ali a montar um veículo conforme a necessidade dele. Sim. E esse Os gostos, cliente... né? Sim. Necessidade e os gostos. dele, né? E hoje, não é o meu cliente, todos os clientes, todos os ramos de atividade, ele tem muito conhecimento. A tecnologia hoje, ela está muito acessível, então o cliente consegue olhar a motorização, tudo. Ele chega para mim com todo o conhecimento sobre o carro. Assim como ele chega quando ele vai numa loja comprar televisão. O cliente hoje, ele está muito mais cheio de conhecimento do produto do que antes. Antes o cliente ia lá, mostrava do zero. Hoje em dia o cliente chega comigo, ele não, Isa, eu quero esse carro, essa cor. Ele não quer saber, ele já sabe tudo, ele não quer nem conversar comigo, ele só quer que eu peça o carro para ele. Entendeu? Então ele já sabe conhecendo muito sobre o produto, né? E isso é cada vez mais desafiador até para a equipe de vendas. A gente sabe que a gente tem que ter um pessoal muito mais qualificado. Né? Porque a gente pensa, tudo eu consigo ver no YouTube, né? E a gente tem clientes que falam que fora do país, ele chega lá, tem uma máquina, ele monta o carro, e aí ele vai lá na frente, tira o pedido com uma pessoa e tchau. Né? E a gente sabe que faz diferença o atendimento. E já é um cliente viajado, né? Sim, e o atendimento, é o que eu ia falar, faz muita diferença. É uma das coisas que eu, por exemplo, priorizo muito. Eu me senti muito acolhida em Manaus. Tu é de Manaus, estava conversando comigo. Sim. Achei as pessoas muito receptivas. Né? Elas são calorosas, é de fora, te acolhe, até porque tem muita gente de fora. Sim. Né? A gente comentou isso justamente. ainda há pouco, né? Muita gente vem para Manaus, encontra a oportunidade e fica aqui. Aí os filhos, os netos já vão ser manauaras, mas eles não são daqui. E o que acontece? Esse desafio, ele existe pro vendedor onde não tem carro. O bom atendimento, a questão da abordagem, como se apresenta um carro para o cliente. Às vezes, como eu estou te falando, não tem carro, mas eu tenho um carro na entrega técnica. Pergunto para o cliente que eu vendi o carro, você me autoriza a apresentar o seu carro para o cliente? Então, assim a gente vai indo. Eu vou lá na entrega técnica, mostro, esse aqui é uma Discovery, essas são as funções, mostro o carro todo pro cliente e a gente vai otimizando o que a gente tem de produto dentro do showroom. Tem que estar muito mais bem preparado, né? Sim, o mercado exige isso hoje, não tem outra alternativa, né? Precisa estar. Ter conhecimento técnico do teu produto, não só do teu produto, mas também do produto Da do concorrência. teu concorrente, para que tu possa atender ele muito bem e até mesmo deixar... Mostrar as vantagens. Né? Deixar ter diferenciais competitivos que ele entenda bem numa apresentação, ainda mais que o tempo hoje... O cara já viu no YouTube, Ele já sabe todos os detalhes do carro, né? Viu algum review, leu informações. Esses reviews aí são, né? Eu já assisti vários, as pessoas são realmente muito boas nisso, né? A gente consegue ver um carro e hoje a equipe, vocês notam isso, o Instagram, hoje é uma ferramenta indispensável para vendas. As pessoas fazem vídeo do carro e é o que a gente faz para poder divulgar o carro que não está no showroom. E o cliente, quando ele, eu vi o teu status, eu vi os stories, eu vi que esse carro tá para chegar. E a gente, programação aberta para maio. E mostra o vídeo do carro que a gente fez no showroom quando tinha, ou na sala de entrega e vende. Então, hoje o cliente, ele pouco é cliente de showroom. O que eu tô falando? Aquele cliente que vai passar lá na loja pra e vai entrar. Aí o que acontece? Cai naquilo que tu falou. Isa, eu passei lá, não vi nenhum carro. Aí ele fala, não vou entrar, não tem carro. Né? Então, onde a gente consegue contactar esse cliente? Já vai ser em mídias, vai ser o cliente que entra no site, ele vai entrar como lead, a gente vai trabalhar para fazer a venda. Justamente porque esse fluxo de visitante, de passante, ele diminuiu consideravelmente. Para quem chegou agora, através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estaremos aqui todas as quartas-feiras
com você sempre às 19 horas por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Isa, Raíza, qual é a previsão do novo Range Rover? Qual é a previsão do novo Range Rover? A gente está esperando aí para o segundo semestre, né? Que esse carro venha para o Brasil. Chegue a Manaus. Ele é feito na Inglaterra, né? Exato. Feito na Inglaterra. Aqui no Brasil, hoje a gente tem Discovery fábrica, Sport, né? E Evoque. Isso. São os dois modelos feitos. que são fabricados aqui. O resto vem tudo de lá. Então, Cara, segundo semestre, o Sim, consumidor já a gente pode... está com boas expectativas para 2022, né? A montadora passou um número de 6 mil carros, aí ela vai distribuir no Brasil. Sim. A questão, eu expliquei para vocês que essa distribuição ela é muito proporcional ao tamanho da praça, o tamanho do local que a concessionária está. Enfim, a gente tem trazido mais carros para Manaus, é o que eu quero, né? O grupo, ele tem essa influência muito positiva com a montadora e assim a gente tem distribuído os carros, né? Dando um pouquinho de preferência para Manaus, por conta da entendi. distância. E assim, como eu falei, o Defender fez muito sucesso. Outro que fez muito sucesso, o Evoque, né? Ah, sim, a Evoque sempre faz, né? É um dos carros que tem mais saída. As pessoas procuram sempre por Evoque e Discovery Sport. São os carros, e que bom que eles são fabricados no Brasil, então demora um pouco menos. Demoram menos, né? Para chegar. Eu ia chegar a esse ponto, de perguntar qual é a preferência do amazonense. Se é Então, entre os dois... na verdade, eu tenho uma procura. É porque eu não consigo atender a demanda. Isso é Certo. ótimo, né? Mas eu tenho uma Coisa procura boa, né? muito grande por Range Rover Sport, New Discovery, esses carros maiores, de Sem valores ser o Sport, maiores. né? Exato. O New Discovery, que é o aquele New- grande, eu sei qual. são os que eu mais tenho procura. Mas em termos de volume, a gente tem saído muito Defender. Depende muito do que eu recebo, é isso que eu tô te falando. Mas Não, existe, é assim, a lógico. pessoa que vai no showroom para procurar. Aham. Isa, eu quero olhar a Discovery Sport e a Evoque. São esses dois que as pessoas, quando vêm pelo showroom, elas procuram eu digo mais. assim, diferente do lógico da tua... O que tu tem, da tua disponibilidade, não é? Qual o gosto do amazonense, o que ele busca mais dentro da marca, pelo Sim. que tu tá me falando, é Evoque. Exatamente, eu procuro. Mas, assim, é o que eu tô te dizendo. O primeiro cliente, o cliente que vai entrar na marca, que é o que dá volume Aham. de fluxo, ele sempre vem procurando Evoque e Discovery Sport. Mas os clientes que estão na marca, que tem muita procura, é característica daqui. Os veículos são sempre... Eu consigo, se eu tiver 3 versões, a básica, a intermediária e a top. A que eu vou vender primeiro vai ser a top. E aí as outras vão vendendo porque tá disponível. Né? As pessoas aqui, ela tem mais disposição para pagar, para arcar por um produto mais caro. Pela top de linha. Pela versão. Sim. Pela versão... Mais Hoje a gente já completa, né? consegue, aí a gente Vai. começa a estudar o mercado, ver que isso acontece e começa a mandar para cá, enviar para Manaus os carros com as versões superiores, né? As versões mais completas. Exato. Né? Sempre vai vir um outro? Tem, claro, né? Porque Aham. existe cliente, existe Sim. público para isso também. E é interessante para a gente ter as versões, até para apresentar para o cliente a diferença entre as versões. Mas a procura maior são pelos carros de valores maiores. Entendi. E aí, no teu caso, por exemplo, que gosta de um... Como tu falou, né? Começou tudo por causa do Fusca, Kombi, Sim. né? Fã. Qual o teu preferido da Land Rover? Eu prefiro... Gente, isso é comprometedor, né? Não, tá mas dentro- da Land tá dentro do- Rover, tá dentro. eu prefiro o Defender. Eu acho, assim, o carro sensacional. Aí, quando a gente vai pra Jaguar, eu gosto muito do E-Pace, que é o filho do F-Pace, que é um SUV mais compacto. Ele entra na lista dos preferidos. Ele tem uma versão 2.0, né? Se não me engano. O carro é fantástico. Né? O que eu sinto falta de ter ele no showroom para as pessoas terem noção Como é do quão lindo ele é. maravilhoso, né? Eu acho ele bem robusto e compacto, assim. Eu acho que dá uma esportividade muito legal nele. Sim. O E-Pace, eu acho... É isso aí. Tem uma ótima esportividade, assim a gente percebe no carro. É um carro, como tu tá falando, né? Um carro maravilhoso. Uma pena que a disponibilidade é pequena e não consegue ter ali todo o tempo no teu showroom para que tu Sim. possa, o consumidor possa Mas né, é bom, ter não ter todo o contato tempo com no ele. meu showroom também é bom. É sinal que ele chega e sai. Chega e sai, né? Chega que mostra que tem demanda. Isso aí Sim, a gente aqui já a gente tem bastante. Demanda não falta, não. não falta. Manaus é um excelente lugar para trabalhar. E Jaguar? É que eu tô te falando, né? A gente recebe um percentual menor de Jaguar,
A gente tem esse cliente que espera, que tem fila de espera, igual eu falei pra vocês da Range Rover, a gente vai ter da Jaguar, da F-Type, o carro conversível, pequenininho, esportivo. O F-Type é meu sonho. Que quando passa, todo mundo olha. Então, assim, existe. A gente recebe poucos, mas é muito rápido. A gente tem uma fila pra F-Type, que é esse pequenininho. Aí o cliente diz, se eu puder escolher... 2 lugares, né? Se eu puder Roadster 2 escolher... lugares. Eu quero essa cor, mas se não tiver, não tem problema não. A cor que vier, eu né? aceito. Entendeu? É o carro, né? É o carro e a marca, né? Então o consumidor, ele... O valor da marca no exatamente. mercado, né? E ele acaba aceitando até, não tem essa cor, se vier essa outra, eu aceito a cor que tiver disponibilidade. Eu quero o carro, né? Falando em F-Type, cara, assim, quando chegou em Manaus, eu fui curioso, né? Eu sou fã da marca, vou logo dizer aqui. E assim, quando ele chegou, eu não me esqueço, era um branco. Sim. E eu fui lá, fui com meu filho lá. Fui muito bem atendido lá. Ah, obrigada. Isso aí foi muito legal, sim. E me ofereceram até o test drive. Sim. Eu falei, não vou querer um carro de alto valor, não vou querer isso, fazer o test gente? drive. Mas a moça que atendeu, ela falou o seguinte, tudo bem que o senhor não queira fazer um test drive. Sente aí e ligue o carro. Sim. Agora imagina aquele V6 ali. O dentro do motor. daquela loja. Eu fico arrepiado só de lembrar, cara. Eu fico arrepiado Aí ele falou que era pro filho dele, como é que... obviamente, né? Então, é meu filho que é apaixonado por carro. Eu só vim trazer, nem queria vir. Não Ele chorou pra vir. Chorou. Que cabra. Tu é doido. Mas a gente quer que o cliente tenha essa experiência, essa sensação, sabe? De ser bem atendido, de sentar. A gente sempre oferece. Entra no carro, senta, se tá com a família, entra com teu filho, com a tua esposa. Porque é realmente como isso vai ser. Isso é bem legal, esse foco no atendimento. Eu gostei muito que vocês têm. Sim. Muito legal isso. E eu senti, né, na pele ali. Assim, eu não tava bem arrumado, tava de bermuda e sandália, assim, e camiseta. Eu fui lá, assim, sim, porque eu gosto mesmo da marca, eu queria ver o carro. E fui muito bem atendido, não teve nenhum tipo de preconceito, assim, porque às vezes você pode pensar assim, né, marca premium, mas não, fui muito bem atendido. E assim, obviamente não dirigi o carro, mas assim, até hoje eu fico, quando eu lembro, eu fico arrepiado, assim, só do barulho do carro. Fico feliz, né? Porque é satisfatório ouvir um relato desse, né? De bom atendimento. Porque o produto, ele é bom. Não tem o que eu faça, né? Então, o que a gente tenta realmente investir é em qualificar o pessoal, dar treinamento, entender o produto, né? Bom atendimento. Porque o produto por si só vende? Claro que vende. Quem já teve um Land Rover, um Jaguar, ele vai trocar, ele tem certeza que é um carro seguro. O poder da marca é muito grande. O status que essa marca proporciona também. Então, o produto, ele vai sim se vender. O que a gente tem que fazer hoje é realmente... E os pontos que a gente pode ajustar para que essa experiência seja ainda melhor. Né? A questão do atendimento, a questão da explicação, a disponibilidade, porque o cliente, até o que tem a marca, o que não tem, uma hora ou outra, Isa, ele te manda o WhatsApp. Hoje o mundo é assim, gente, as pessoas se comunicam por WhatsApp. Isa, acendeu essa luz, o que é? Sabe, você apertou algum botão, Isa, o carro não está acelerando, foi alguma configuração que ele colocou limitando a velocidade. E ter esse contato. A marca implica muito de relacionamento, né? Então, você tem que ter relacionamento com o cliente. E eu acho isso aqui em Manaus excelente. Eu acho que existe muito isso, sabe? De você ir num lugar e encontrar o cliente que é da tua marca, ele te cumprimenta e tem um bom relacionamento. Lá de onde eu venho, eu senti essa distância um pouquinho maior, sabe? Entre quem eu sou e quem eu atendo. Aqui eu já acho as pessoas tão mais calorosas que eu sinto que elas são mais próximas, que elas te cumprimentam, que ela fala, Isa, convida teu esposo, vamos em tal lugar. Isso, eu achei nisso muito bom. Interessante isso que tu tá falando, é que o atendimento ele não termina na venda, né? Não. Teu cliente ali depois... Acho que para fidelizar o cliente, realmente consta mais o pós-venda do que a venda. Sabe, essa atenção que tu vai dar pro cliente em todos os sentidos. Quer seja porque aconteceu alguma coisa, ele quer um help. A montadora em si, tu tem uma assistência da Land Rover 24 horas. Mas o primeiro pensamento do cliente não é a assistência. Sou eu, ou é a vendedora que vendeu pra ele, sabe? Isa, eu furei um pneu. Tá, onde é que tu tá? Como é que eu posso te ajudar?
né? Ah, não, vamos dar um guincho, tu quer que eu vá aí, dependendo do horário. A gente tem esse bom relacionamento, isso é bom, né? Então, pega o test drive, o cliente falou isso, tá em tal lugar, vai esperar indo o guincho, ele tá lá desassistido, tá com uma filha, alguém, vamos lá, pega o test drive, leva pra ele. Deixa ele, a gente fica um funcionário meu esperando alguém chegar, Certo. enquanto ele segue a vida. Isso é bom, poder ter essa oportunidade é bem legal. Que bom Ter que tem esse essa relação, acompanhamento, né? né? Essa Sim. relação bem próxima com... Na Land Rover aqui, eu achei isso sensacional. Não tinha... eu não tava lá em São Luís, mas na Land Rover, eu tava no consórcio. Mas é que todos os sábados a gente tem um café da manhã e a gente espera os clientes, né? Normalmente o cliente vai fazer uma revisão, alguma coisa no sábado ali, a gente entende que as pessoas tendem a acordar um pouquinho mais tarde, no sábado vai direto pra lá, tem um café. Isso é muito interessante porque, na verdade, antes era para receber esse cliente que ia pro pós-venda ou o cliente que viria pro showroom. Certo. E hoje é um encontro, sabe? Todo sábado Encontro você de encontra sábado. os mesmos clientes tomando o mesmo café, conversando e ficando amigo. Um cliente conhece outro e eles, enfim, Aqui criam um é relacionamento. Uma comunidade, não deixa criar uma Exato, e a gente comunidade. faz isso todos os sábados. Hoje as marcas, elas estão caminhando para isso. Sim. Não é somente mais aquele pontual ali Na da sua venda. venda. Tirou um pedido, pronto. Pronto, acabou, não. É criar esse relacionamento. E ser referência em todos os sentidos, porque se o meu cliente não compra um carro comigo, ele tem um carro, uma Land Rover, um Jaguar comigo. Mas de repente ele vai dar um carro para um filho, que não seja da marca. 18 anos eu não vou dar um Evoque, tô sugerindo. Sim. Ele tira dúvidas comigo até sobre carros de outra marca. Isa, eu tô pensando. Isso é confiança e dá que ele tem, pro né? meu filho, pra minha filha, ou minha sobrinha tá querendo comprar um carro, mas ainda não vai dar da marca. Então ele quer a tua opinião. Ele não é que a minha opinião vai ser fundamental na decisão dele, porque essas pessoas elas são instruídas, elas têm realmente informação. Mas de fato a gente sente que é uma confiança, que é uma relação que se estabeleceu. Que se ele for comprar um carro de outra marca, ou então, Isa, tô querendo vender o carro da minha esposa, é esse modelo, tu acha que tá valendo quanto? Tu acha que eu vendo bem, a que valor? Então ele começa a te ter como referência para carro, não só mais para tua marca. É uma pessoa de confiança para saber, Isa, tá fazendo esse consumo, tu acha que eu devo trocar? É muito legal isso, essa relação. E pra gente, no caso eu, que tô vindo de fora, acaba sendo muito interessante, porque você começa a criar vínculos em Manaus, não só com o pessoal da... Porque quando tu chega, De negócio. eu cheguei, a gente começa a criar vínculos de amizade. Hoje eu consigo ter pessoas que eu conheci como clientes da marca e que eu tenho um relacionamento. Isso é bom para quem tá de fora, a gente começa a garimpar e fortalecer as relações, né? E ter essa abertura, é interessante que isso se aplique aqui. Muito bacana, Isa, esse teu relato, né? Que se torna uma comunidade e até mesmo não acaba o contato simplesmente a partir do momento que a entrega do veículo é feita. Né? Não é uma coisa simplesmente comercial, né? Na verdade, você cria um vínculo muito maior do que isso, né? Isso é um relacionamento com a marca mesmo, né? Como tu tá colocando, se torna um clube. Isso reflete também, né? Com a marca, né? Em si, com a Sim. percepção que o cliente tem da marca, né? E eu acho que isso provavelmente se reflete nas vendas também. Sim, sim. Isa, o papo tá bom, gostaria de continuar mais, mas a gente já está chegando aí ao fim. A gente tem quanto tempo? Pode fazer as tuas considerações Não, finais. eu vim Ainda tem um tempo. vou mostrar ainda aqui, tem a gente, surpresa, espera né? Ainda aí. tem a surpresa. É que eu Tu vim. chegou e- Esse biscoito que eu vou dar para vocês experimentarem, certo? Isso aqui é uma experiência da Land Rover, tá? Porque eu faço isso com todos os meus clientes. Olha. E vocês vão ter a mesma experiência. Esse biscoito é lá de São Luís. Tá vendendo já aqui em Manaus, né? E aí, uma das coisas que eu penso, você vai pra Land Rover... Canela. É uma delícia, né? A gente serve com um cafezinho, fica ótimo. Então, o que eu assim como eu aprendo muito de Manaus, né? Tô aqui há 9 meses, tanto dos clientes quanto da equipe, eu trouxe um pouquinho de quem eu sou pra marca. Então, a gente tem Guaraná Jesus, que é o Guaraná que é do Maranhão. A gente tem o biscoito, esse biscoito é local. E assim a gente vai aproximando, juntando as culturas, tanto de lá pra cá e daqui pra lá, né? E eu acho importante de onde eu venho. Eu quero ter isso como referência de onde eu vim, quero manter os valores, as pessoas, né, temem muito isso. Porque a gente tem o ditado, né? Quer conhecer um homem, dê poder a ele, né? Sim. E ter vindo de onde eu vim, de um lugar bem menor, e hoje me relacionar com um público de alto padrão, veículos de alto padrão, manter a essência para mim
é essencial, né? E é um pouquinho de São Luís para vocês experimentarem, para vocês deixarem aí para vocês. E apareçam na loja para fazer test drive, conhecer a marca. Sem Pode ir com dúvida. o Olha, para filho, quem ela falou. entendeu? Eu vou Bote o aparecer cinto dele lá. atrás. Você vai bater lá. Vai lá sábado. Vai lá sábado. Sábado eu tô lá, pode anotar. Digão, antes de finalizar, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Um Auto Parve é a marca de seminovos do Grupo Parve. Lá você encontra os carros das principais montadoras e os melhores modelos. São mais de 400 automóveis com garantia total de procedência e preço justo. Nada de ficar rodando por aí. Vai logo lá e aproveita. Tem uma equipe de vendas para te ajudar a encontrar o carro que combina com o seu estilo. Não fique na dúvida. Manda um WhatsApp no 92988025008. E para quem está pensando em comprar um carro 0 km com qualidade e confiança, a melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi no WhatsApp 92984084349. Toyolex, onde você quer chegar. Isa, muito obrigado. Eu que agradeço. Por aceitar o nosso convite e compartilhar com a Cara, gente. adorei. Né? Adorei. Quero também agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Sigam nossos perfis nas redes sociais, ative as notificações para ficar por dentro, compartilhe o podcast ou deixe o seu comentário agora nesse podcast e fique por dentro, com transmissão e operação do áudio de Digão Lopes e Ayrton Martins, produção e edição do site do QG Automóvel, apoio técnico de Marco Mendonça e Breno Cidade. Obrigado pela sua companhia, eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser, aqui na rádio, que é a cara do povo. Falou. Tchau, tchau. 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 ZLZN, a rádio mais popular do Brasil.